Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia, César! Bom dia! Você dormiu bem? Dormi bem, graças a Deus. Você está animado, feliz? Estou animado, sempre na presença de Deus a gente está animado, porque o Senhor nos anima. Amém, César! Bom dia para você que está em casa, como é prazeroso, como é bom você acordar com alegria, principalmente falar com Deus eterno. Espero que você tenha acordado, feito seu ano bíblico. Lembre-se, ano bíblico é para a vida toda, até Jesus voltar. Nunca deixe de fazer seu ano bíblico, é muito importante. Você fazendo um ano bíblico, você vai ter um crescimento espiritual tremendo. Está ali junto com você, o próprio Jesus, para te dar capacidade para que você possa entender. Como é bom estar mais uma vez junto. E eu estou muito feliz, César. Como é bom, não só nós aqui da escola, mas pessoas que estão agora chegando, estão nos acompanhando, que é pessoas novas que estão ali acompanhando o canal. Seja bem-vindo pela graça de Deus, que você possa se sentir abraçado pelo poder do Deus eterno e pode ter certeza que Deus vai te mostrar todas as respostas que você quer encontrar nesse canal. Deus te abençoe e te fortaleça e sinta muita alegria, não é, César? Sim. E como é bom estar envolvido na área do trabalho do Deus eterno, né? Então agora, nesse momento, eu convido você que está em casa, você também, e as pessoas que estão aqui em casa também, para que nós possamos ajoelhar e falar com Deus eterno. Professor Léo, mas antes disso eu queria falar só uma coisinha, que eu esqueci e eu acho que isso é muito interessante. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Bom dia, você de casa também, ou onde quer que você esteja nos assistindo, que o Senhor possa falar poderosamente contigo, tanto na oração, quanto no louvor e no culto que vai ser passado nesta manhã. Então vamos, César, orar, ter a presença do Deus eterno, para que nós possamos mais uma vez juntos fazer o culto juntos? Agora, neste momento. Faça a oração. Tá. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por nos despertar nesta manhã, para falarmos contigo, para clamarmos ao Senhor. E peço, ó Deus, que o Senhor seja com cada pessoa que aqui se encontra, com cada pessoa que esteja também ouvindo este vídeo, esta programação, em Teu nome. Que o Senhor possa também, ó Deus, que o Senhor venha trazer à mente de cada um, Pai, a Tua palavra, a importância de guardá-la no nosso coração. E também sei que existem muitas pessoas, Pai, que têm um coração ardente aí por fazer a Tua vontade. Que o Senhor possa trazer a Tua casa aqui, ó Deus, os missionários que precisam, Pai, porque a seara é grande e precisa de mais trabalhadores, Pai. Que o Senhor traga, que venham fazer parte desse povo e que possamos levar a Tua mensagem, Pai, porque tudo podemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Nos ajude, nos fortaleça a cada dia, colocando na nossa mente a Tua palavra, que nos fará pessoas cada dia mais especiais e pessoas mais sábias, porque o Senhor é o dono de toda ciência, sabedoria e poder. Nós Te agradecemos por tudo, ó Deus. Fale com esta pessoa que está assistindo esse vídeo, que ela venha sentir no coração cada vez mais o desejo de ouvir a Tua palavra, porque é vida para cada um de nós, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora neste momento iremos louvar ao nosso Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor. E nós iremos louvar o nosso Deus com o hino de número 167. Tão triste eu andava. Mas hoje eu tenho alegria Jesus.
Muito bem, agora neste momento iremos recitar o verso dessa semana. E ele se encontra, onde é, professor? Lá em Apocalipse 14, do 6 ao 10. Então, iremos a partir do 3. Nós iremos recitar. Você também abra a sua Bíblia e acompanhe conosco aí da sua casa e toda a escola que também vamos falar esse verso. 1, 2, 3. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturada no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem,
e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturada no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. E o anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber um sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturada no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 1 ao 10. 6 ao 10. Você que está em casa agora, fique conosco, sinta a presença do Deus Eterno ao fazer esse ano bíblico. Sinta de verdade mesmo o poder de Deus na sua casa. Toda vez que você abre a palavra de Deus e estuda junto conosco, tem anjos celestiais ali com você e o próprio Jesus. Tenha um bom dia e fique junto conosco, não é não, César? Amém. É isso mesmo. E até amanhã. Bom dia! Chegou então o momento de nós estudarmos a palavra, recapitularmos aquilo que nós tivemos a oportunidade de estudar nessa madrugada. É sempre uma bênção nós estudarmos, porque nós encontramos sempre relatos muito especiais de pessoas que também foram muito especiais. Bom dia a você de casa, e você também é uma pessoa muito especial. Seja bem-vindo e que Deus nos conduza agora ao meditarmos um pouco naquilo que lemos. E hoje o estudo ele veio tratando de algumas pessoas especiais, e que não estão em sequência na história, não fazem parte, não compõem a mesma história, mas estão ali próximos um ao outro, mas nós não iremos abranger a história de ambos os casos. Nós lemos hoje o livro de Ruth, capítulo 1 e capítulo 2, lemos o livro de 1 Samuel, capítulo 1, e o capítulo 55, O Menino Samuel, de Patriarcas e Profetas. Então hoje nós vimos o relato de algumas pessoas especiais. O nosso foco do estudo hoje é o menino Samuel, mas também lemos parte do livro de Ruth e nós iremos comentar um pouco sobre essas pessoas que são especiais. E aí nós entramos no nosso estudo direcionado de hoje. E lá no livro de Ruth nós vemos a história de Noemi, junto com seu esposo Elimeleque, que moravam em Belém de Judá, e aí devido a uma crise que eles tiveram lá, de fome, eles mudaram para as terras de Moabe. E então eles ficaram lá alguns anos. Lá os filhos vieram a tomar por esposas mulheres moabitas. O homem Elimeleque morre. Depois os 2 filhos também morrem. E aí nos encontramos com apenas 3 mulheres viúvas, que era a Ruth, Noemi, que era a sogra, e Orfa. Então temos essas 3 mulheres, a sogra e 2 noras, e ambas estavam viúvas. E agora, nessa situação de desamparo, Noemi decide voltar para a sua terra, para Belém, em Judá. E aí ela despede suas noras, faz aquela despedida, as noras dizem para ela: não, nós não te deixaremos, nós não abandonaremos a senhora, nós iremos juntos. Mas Noemi insiste um pouquinho e Orfa decide então ficar por ali mesmo e retorna para a casa de seus pais. Porém, Ruth se firma ainda mais a Noemi e diz que não a deixaria de maneira nenhuma. Olha só
o que ela disse. Verso 16 do capítulo 1. Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então ela faz esse voto, esse compromisso de ir junto com Noemi e de que agora o povo de Noemi, que era o povo de Deus, Israel, seria o povo dela. E além do mais, o Deus de Noemi seria também o Deus dela. E ela a seguiria para ir ao encontro então de sua nova família. Família que ela aceitava, querendo conviver mesmo sem a presença do filho ao lado de Noemi. Então lá vão elas. E elas chegam então até a cidade, chegaram a Belém e chegaram lá no início de uma colheita, da colheita de cevada. E agora nós vemos a história nesse segundo capítulo do livro de Ruth, que ela vai apanhar algumas espigas e lá ela acaba entrando na propriedade que é de Boaz, que era parente chegado de Noemi. E lá Boaz trata ela de maneira muito cordial, atende ela, vê ela colhendo o resto que ficava para trás da colheita, da grande colheita, e aí o que sobejava pelo caminho era uma lei em Israel que poderia deixar para que as pessoas mais pobres pudessem vir e colher essas partes que ficaram para trás. E era isso que Ruth estava fazendo. E Boaz viu ela fazendo isso e deu ordem para os seus servos de que não mexessem com ela, mas que deixassem ela catar ali aquelas partes que ficavam de maneira livre, e até pediram que eles fossem deixando algumas coisas a mais para que ela pudesse pegar. E ela fez isso. E quando ela chegou em casa depois do dia de trabalho, depois de ter ali juntado essas coisas, Noemi se surpreendeu com a quantidade de coisas que ela tinha trazido para o lar, o quanto ela tinha conseguido juntar desse trabalho que ela estava fazendo. Então, Ruth diz para ela onde que ela tinha trabalhado, depois que Noemi pergunta, e Noemi fica muito feliz, porque quando ela fala que era de Boaz a propriedade, Noemi se alegra porque se relembra que Boaz era um chegado dela. Ele era alguém que era próximo, era parente e era um dos resgatadores por ser parente. E agora Noemi não tinha mais nenhum filho para dar a Ruth, porque ela ficou viúva do filho de Noemi e o filho dela não deixou nenhum herdeiro. Então agora ela era viúva sem filhos, então tinha-se por lei de que alguém a resgatasse. Se houvesse outro filho na família de Noemi, esse outro filho resgataria, para que pudesse deixar aí um nome para aquele filho que faleceu e faleceu sem deixar filhos. Mas como não era esse o caso, os parentes mais próximos ficavam ali na posição de ser um resgatador. E Boaz se encaixava como um desse. E agora, Noemi, depois dessa alegria e de falar isso com Ruth, nós vamos ver nos próximos capítulos que nós iremos ler a respeito dessa história, de como ela se desenrola. A realidade é que nós vemos a história aqui de pessoas muito especiais. Uma, Noemi, que era uma mulher especial. Ruth, uma mulher muito especial. Tão fiel, tão amorosa, que decidia permanecer ao lado da sogra e que decidia permanecer ao lado do Deus dessa sogra, o Deus de Israel. Nós vemos todo esse trato que Noemi tem para com sua nora e esse cuidado de sua nora para com ela, e também vemos o relato de Boaz, que era um grande homem, um servo de Deus, e um homem tão bom, e que nós iremos ler nos dias aí adiante a respeito da história dele, de como é especial, como se torna um marco na sociedade, no meio em que eles vivem, a vida de alguém que se consagra a Deus e decide viver com todo o amor, com toda a experiência cristã. Imagine se todos nós tivéssemos um coração tão bom quanto teve Boaz,
quanto teve Ruth, quanto teve Noemi, que Deus nos ajude e nos converta a Ele. E agora a gente entra na história de uma pessoa que era também muito especial. E agora nós vamos ver a história do menino Samuel. E a história dele começa em um lar um pouco turbulento, mas devido a uma decisão errada. Eucana, ele era levita e ele tinha desposado uma mulher chamada Ana. Ana, porém, era estéril. E Ana, então, não conseguia dar filhos a ele. E ele, então, decide tomar uma segunda esposa. Agora ele toma uma outra esposa, a esposa por nome de Penina. E essa Penina era bem diferente de sua primeira esposa, a sua esposa verdadeira, que era Ana. Ana, ela era piedosa, tinha piedade fervorosa, era meiga e humilde e distinguia-se por causa de seu grande ardor e fé elevada. Então essa era a característica de Ana. Mas agora, quando entra uma nova mulher na relação, Eucana pega então para si uma outra esposa para que continuasse sua descendência. Ele pega Penina, e Penina era ciumenta e de espírito estreito, como disse aqui o primeiro parágrafo de nosso livro. Imagine aí essas características. Imagine as características de Ana e as características de Penina. Ciumenta e espírito estreito. E nós vemos que Penina, ela passou a dar filhos a Eucana e aumentou mais essa dificuldade. Já não bastava a Penina ser ciumenta e de espírito estreito, agora ela estava fornecendo a seu esposo Eucana o que Ana não conseguia, que era filhos. E dar filhos para seu esposo, aumentar a família, era fundamental naquele tempo. Então, ela se tinha por mais favorecida e Ana sempre vivia em angústia. Eucana, como um servo de Deus e fiel, anualmente eles iam até o local do templo e lá sacrificavam, ofereciam sacrifícios ao Senhor. E cada esposa ia também e participava desse ritual. Ia a família lá para adorar a Deus no santuário. Mas quando chegava lá, a briga aumentava a tristeza, porque Penina começava a implicar com Ana, pelo fato de ela não ter filhos, não dar filhos a seu esposo, e ainda assim o esposo amar mais a Ana. Tanto que quando subiam para fazer esse sacrifício, o esposo Eucana dava uma porção maior para Ana, para sua esposa, dava uma porção dupla, porque ele a amava muito, apesar dela ser estéril e não lhe dar filhos. Então, em uma dessas idas, ligando isso com a chateação que Penina causava a Ana, muito triste, vai à presença de quem pode resolver o problema. Vai buscar auxílio naquele que tem capacidade de resolver cada uma das dificuldades, por maiores que sejam. Será que nós, quando passamos por problemas, a gente busca a solução na fonte correta? A gente faz como Ana e busca a solução naquele que pode solucionar da melhor maneira todas as coisas, todas as dificuldades? Ana foi até a presença de Deus para buscar solução e ela vai até próximo então o altar e se ajoelha lá no templo e começa a orar a Deus e começa a se derramar diante do Senhor, pedindo que Deus pudesse solucionar esse caso, essa situação, porque ela tinha um desejo ardente de dar filhos, não somente para Eucana, seu marido, mas também de criar filhos para Deus, de criar filhos que fossem servos do Senhor, assim como ela era, assim como seu esposo era. E ela queria ter esse privilégio de criar
um ser, de educar um filho para oferecer a Deus. E era essa a causa de sua oração, era essa a motivação. Não era apenas para que se livrasse das afrontas de sua rival Penina, e não somente para agradar seu esposo, mas para que esse filho fosse um louvor ao nome de Deus. E ela decide então orar a Deus e decide fazer um voto com o Senhor. E o voto que ela faz é de que se Deus desse essa bênção para ela, concedesse um filho para ela, ela faria algo muito especial. Olha só o que vai dizer a nossa Bíblia, capítulo 1 do livro de 1 Samuel, o verso 11. Olha só o voto que Ana fez. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecerdes, e lhes dere um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E ela faz esse voto: Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu vou educar o tempo que puder, e então entregarei ele para que o seja do Senhor por todos os dias da sua vida. Olha só que pedido. Olha só que pedido totalmente destituído de qualquer egoísmo. Ana não queria um filho para si. Ana não queria um filho para somente alegrar seu esposo ou para competir com sua rival. Não, ela queria um filho que fosse uma bênção. E ela faz essa oração a Deus e se derrama diante de Deus. E aí alguém estava, além de Deus, alguém estava observando essa situação. E esse era o sacerdote do templo. E ele olhou para aquela mulher, conforme seus gestos, ela falando, abrindo a boca, mas não saindo voz nenhuma. Ele a teve por uma mulher embriagada, uma mulher dissoluta. E aí então ele vai e repreende a Ana. E fala: mulher, até quando você ficará entregue ao vinho? Até quando você ficará nessa situação? Mude de vida. E aí Ana bondosamente fala ao sacerdote ali: não, meu senhor, eu não sou uma mulher embriagada. Não me tenha por uma filha de Belial, mas eu sou uma mulher que tem uma amargura de espírito, e perante o Senhor eu estou me abrindo, me derramando diante de Deus para que Ele conceda a minha petição. E aí ele, como sendo um homem de Deus, olha para ela e a abençoa, e diz: olha, que te seja concedida essa bênção. Vai-te em paz, que o Senhor te abençoe. E Ana volta para seu lar, com a esperança de que Deus ouviria sua prece e de que receberia também pela bênção do sacerdote que a abençoara. E depois de um tempo, Ana tem um filho. Deus a abençoa e ela dá à luz a Samuel. E ela o coloca esse nome simbolizando o que ela havia feito. Samuel, que significa pedido a Deus. Ela pedira a Deus um filho e Deus a ouviu. E ela então, em sua extrema alegria, passa agora a cuidar deste filho como sendo alguém que ia ser propriedade de Deus. Olha só o que vai dizer esse parágrafo que aqui no livro, que começa: a oração de Ana foi atendida. No final desse parágrafo diz assim: era seu único filho, uma dádiva especial do céu, mas recebera-o como um tesouro consagrado a Deus. Não queria privar o doador daquilo que lhe era próprio. Ela recebera esse filho como sendo propriedade de Deus e sabia que ela não poderia reter, porque não pertencia a ela, era de Deus. Ela tinha feito um voto com Deus e ela agora passa a educar esse filho com algo em mente. Filho, você vai ser consagrado a Deus todos os dias de sua vida. Você vai viver para Deus.
Você vai servir a Deus de todo o seu coração. E ela passou a educar esse filho e a preparar esse filho para um sagrado ofício. Que bênção! Nós olharmos para a experiência dessa mãe que com muita sabedoria e com muita união com Deus recebe a bênção e está disposto a ofertar esse filho que ela tanto amava como ao Senhor. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos ter um amor como Ana tinha. Imagina que amor esse, amor todo destituído de egoísmo, amor que estava disposto a se desfazer do seu maior bem, daquilo que ela buscou por tanto tempo, se desfazer desse apego e doar completamente a Deus, para que fosse uma honra e um louvor ao nome daquele que o fornecera. Que bênção, que maravilha conhecermos o relato de uma pessoa que agiu com tamanho amor, com tamanha fé, com tamanha reverência para com Deus. E nós temos a possibilidade de vivermos também de igual maneira. Imagine todas as coisas que Deus coloca em nossas mãos. Imagina todas as coisas que nós amamos, se nós doássemos a Deus, como poderia ser uma honra ao nome de Deus, sendo Ele filhos, sendo Ele nosso tempo, sendo Ele nossas capacidades, os nossos dons, tudo aquilo que Deus nos concedeu. Se nós, por amor a Ele, doássemos completamente ao Senhor, imagine o tamanho da bênção que seriam para o mundo, porque assim foi o pequeno Samuel, assim foi o menino Samuel. Nós vemos o relato desse menino crescendo e se destacando diante de sua época como alguém que servia a Deus, alguém que era sincero e alguém que era totalmente consagrada ao Senhor. E Samuel, ele foi ensinado para amar a Deus. Samuel foi educado para entender de que ele pertencia a Deus. Imagine só que educação esta que transmitiu para aquele garotinho de que ele não era de si próprio, de que ele nem mesmo era dos pais, mas ele pertencia a Deus e de que ele tinha que amar a Deus. E isso foi colocado no coração de Samuel desde pequeno, desde o despontar da inteligência, como disse o nosso livro. Imagine, antes mesmo de Samuel começar a compreender muitas coisas, raciocinar, falar, interagir, já estava sendo colocado no seu coraçãozinho de que ele era propriedade de Deus e que ele devia amar ao Senhor acima de todas as coisas. Os pais não falharam nisso e também ele colocou no coração de Samuel esse senso de responsabilidade em trabalhar para Deus. Eli tinha outros 2 filhos e Eli fora demasiadamente condescendente com eles. E esse era Ofni e Finéias, e esses 2 filhos não eram aquilo que poderiam ser. Mas agora, com a presença do Samuelzinho, Eli cuida como o maior responsável ali de sua educação, desde que ele foi entregue por sua mãe ao templo. Agora ele cuida com todo carinho daquele menino e fala que ele amava Samuel de uma tal maneira que em nenhum outro tempo um pai amou um filho tanto como Eli amou a Samuel. Pense só, que amor era esse? Eli amava Samuel até mais do que os seus outros 2 filhos de sangue, porque Eli pegou aquele menino ainda muito pequeno, ainda muito novo, e o que havia no coração daquele menino era algo que o aproximava dele, porque as características de Samuel lhe atraíam. Nós temos um parágrafo aqui que vai dizer que Samuel era amável, generoso, obediente, respeitoso, serviçal. Todas essas características eram encontradas em Samuel. E tinha como não se ligar a uma criança, a um jovenzinho que tinha todas essas características? Não, Eli amou demais
ele amou muito aquele garotinho. E Ana anualmente vinha e trazia vestes para Samuel, vestes para ele oficiar ali no seu sagrado ministério. Ele fora separado para Deus e ela vinha e tecia então a roupinha para Samuel oficiar diante do Senhor. Imagine isso. Imagine Samuel muito pequeno, já com naquele lugar santo, vivendo no santuário de Deus, vivendo entre as coisas santas, entre os sacrifícios, entre as ofertas, em tudo que simbolizava o culto a Deus. Ele era totalmente envolvido por coisas de cunho celestial, espiritual, e sua mãe trazia anualmente para ele um presente, uma roupa que foi tecida por ela através de muita oração, através de muito amor. E Samuel, ele é um caso raro de pessoas que foram separadas para o trabalho e já pertenciam, faziam parte do serviço sagrado antes do tempo indicado. Normalmente, os jovens se preparavam, eram separados para isso e recebiam toda uma veste especial, uma consagração especial lá com os 25 anos de idade. Samuel, muito antes disso, já fazia parte de todo esse sistema de sacrifício, de todo esse culto, e ele recebera muitas responsabilidades. E é interessante que me chama a atenção, o parágrafo que começa: não era costume entrarem os levitas para os serviços peculiares antes que tivessem 25 anos de idade. E aí, um pouquinho à frente, nesse mesmo parágrafo, diz assim: tinha Samuel, mesmo então, deveres a cumprir no serviço de Deus, conforme sua capacidade. Estes eram a princípio muito humildes e nem sempre agradáveis, mas cumpria-os da melhor maneira que lhe permitia a habilidade e com o coração voluntário. Levava a sua religião a todo o dever da vida. Considerava-se servo de Deus e seu trabalho era como o trabalho de Deus. Seus esforços eram aceitos porque eram motivados pelo amor a Deus e por um desejo sincero de fazer sua vontade. Foi assim que Samuel se tornou cooperador do Senhor do céu e da terra, e Deus o habilitou a cumprir uma grande obra em prol de Israel. Imagine o menino Samuel. Ele fazia tudo o que a sua capacidade permitia. Ele tinha deveres a princípios menores, depois os deveres foram sendo aumentados, e ele tinha deveres que ele era capaz de cumprir, e ele cumpria com todas as suas energias, com todas as suas forças, porque ele entendia de que ele estava fazendo isso para o trabalho de Deus, para o serviço de Deus, e Deus o aceitava, e com isso Deus estava capacitando a ele, Deus estava preparando ele para uma obra muito especial. Todas as coisas que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tudo que você for fazer, faze-o como sendo para Deus e não para os homens. Imagine se nós levarmos isso a sério. Assim como Samuel foi uma grande bênção nas mãos de Deus, se nós também seguirmos os mesmos métodos, os mesmos princípios, podemos nos tornar também uma grande bênção na mão de Deus. Deus pode fazer por nós em prol do povo de Israel, tanto quanto fez com Samuel em prol do seu povo. Imagine o que Deus pode nos fazer para abençoar sua igreja, se nós colocarmos tudo que temos, tudo que somos e fizermos tudo com todo o coração, como sendo para Deus, por amor a Deus, com todo o nosso esforço. Que bênção podemos ser para a igreja, para o povo de Deus, para a sociedade, para o mundo. Que Deus nos ajude de maneira muito profunda a sermos assim. Que Deus nos ensine a agirmos em conformidade com o alto nível que Ele tem. Que nós possamos viver como Samuel,
como pessoas que foram consagradas a Deus. E nós não precisamos, pelo menos não tivemos o privilégio que Samuel teve, de ser separado ainda em tenra idade, mas isso não é o que nos torna impossível de servir a Deus assim como Samuel serviu. Nós, mesmo na situação em que nos encontramos, podemos ainda fazer uma obra para Deus. Na idade em que nós aceitamos, conhecemos a Deus e nos separamos para a sua obra, ainda podemos fazer uma obra para Ele. Que Deus nos ajude. E aqui é uma partezinha para nós finalizarmos no final dos parágrafos aqui do nosso capítulo, que diz assim: a mão que elevou os mundos no espaço é a mesma que fez com delicada perícia os lírios do campo. E assim como Deus é perfeito em sua esfera de ação, devemos nós ser perfeitos em nossa. Assim como Deus, ao criar grandes coisas e pequenas coisas, criou tudo belo, que nós possamos também ser perfeitos como Ele é em sua esfera, possamos ser perfeitos em nossa esfera. E tudo quanto nos vier à mão para fazer, possamos fazer, mesmo que sejam coisas grandes ou que sejam coisas pequenas. A juventude de nossos tempos pode tornar-se tão preciosa à vista de Deus como foi a de Samuel. Mediante a fiel manutenção de sua integridade cristã, podem os jovens exercer forte influência na obra da reforma. Necessita-se de tais homens nesse tempo. Deus tem uma obra para cada um deles. Jamais alçaram os homens maiores resultados em favor de Deus e da humanidade do que os que podem ser conseguidos em nosso tempo por aqueles que forem fiéis ao encargo que Deus lhes confiou. Samuel fez uma grande obra para o povo de Deus. Mas agora esse parágrafo que Deus nos deixou relatado e disse a cada um de nós, ele diz que nenhuma obra tão grande foi feita como Deus pode fazer por nós, pelos jovens de hoje em dia, se consagrarem constantemente, plenamente ao Senhor e fizerem tudo aquilo que Deus confiou. Que Deus possa nos ajudar para que nós possamos ser uma bênção diante de Deus, uma bênção para a igreja, uma bênção para o povo. Que Deus nos abençoe a ser assim como o pequeno Samuel. Vamos orar a Deus agora? Vamos fazer uma oração como a mãe de Samuel fez, consagrando aquele menino a Deus, doando ele completamente ao Senhor. Vamos nos doar completamente a Deus nesse momento? Vamos lá. Convido você a se ajoelhar comigo. Senhor nosso Deus, nós lemos duas histórias muito especiais. A história de Noemi e sua nora e também a história do pequeno Samuel. Senhor, que grande louvor ao seu nome foi a vida daquele jovenzinho, da vida daquela mãe que buscou ao Senhor com sinceridade de coração. Que nós também possamos ser pessoas consagradas a Ti, que os pais, as pessoas que são pais hoje em dia, que possam consagrar também seus filhos, assim como Ana consagrou a Samuel. E que nós possamos nos consagrar ao Senhor de todo o nosso coração e permitir que o Senhor faça por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos e que o Senhor faça de nós uma honra para o seu nome, que nós possamos nos consagrar sem reservas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ser e levar a vida de Samuel e que Deus abençoe você também aí de casa, que Deus faça de você e do seu lar uma grande bênção para o nome dEle.